Olá, pessoal, bem-vindo a mais um episódio do podcast Pode Cuidar. Hoje é um dia super especial porque eu tô aqui com uma amiga muito querida participando desse episódio, que aceitou o convite assim no susto e é uma honra muito grande, seguindo já a linha dos que a gente vem gravando. Falando sobre inclusão, falando sobre experiências de vida, não só na parte mesmo profissional, mas experiências de fato da vida real ali. Então, o nosso objetivo aqui é isso, é unir as experiências com a parte profissional. E isso tem sido feito de forma muito linda. E hoje eu tenho certeza que vai ser mais um dessas histórias emocionantes e também com muita teoria, muita técnica, muita parte profissional mesmo agregada aí. Então, vou pedir para ela se apresentar. É a Lisiane, mas vou chamar de Lise com certeza. Vou pedir para você se apresentar, tá? Da maneira que você quiser e a gente vai tocando aí. Tá bom. Então, eu sou a Lise, né? Eu trabalho como educadora, fazem muitos anos já, né? Eu atuo como professora, e aí eu fui fazendo algumas especializações, né? Comecei a trabalhar fiz a formação de psicopedagogia, hoje faço análise do comportamento, né? E comecei a trabalhar, fazer uma caminhada aí, que saiu da educação, mas não saiu, indo de encontro à inclusão, né? Que foi quando eu comecei a trabalhar, tá? Então, eu fui professora durante uns 15 anos, mais ou menos, que eu trabalho com essa educação básica, educação infantil, focada nessa área. Aí, depois de um tempo, eu trabalhei com coordenação escolar também, até que tive a minha pequena, e aí fui para a maternidade, né? E aí, nessa época de pandemia, que eu estava em casa com ela, que me veio o convite para ser assistente terapêutica. E aí eu falei, o que é isso? Né? Porque não tinha esse conhecimento, não sabia desse tipo de trabalho. E então foi quando eu comecei a me informar, né? E fazer algumas formações específicas para trabalhar com isso. E eu fiquei apaixonada, né? Foi ali que eu me encontrei. E então eu venho trabalhando. Trabalhei, acho que bastante tempo, né? Desde a pandemia para cá, eu trabalhei atendendo até como assistente terapêutica. E hoje eu trabalho coordenando equipes, né? De assistentes terapêuticas, principalmente que atuam em escola, que é um lugar comum para mim, né? Então, mesmo eu tendo trabalhado mais em casa, como AT, depois que eu voltei um pouco para a escola, né? Depois de um tempo, eu comecei a perceber a dificuldade das professoras nessa questão de inclusão. Então, como eu já tinha um olhar que, na verdade, nunca ninguém me deu, né? Que foi um treino específico no quartinho das crianças, né? E que a gente via as respostas, a gente viu o desenvolvimento muito lindo ali, eu comecei a fazer isso de forma natural, né? Então, foi bem bacaninha. Quando eu voltei para a escola, eu tinha uma inclusão na escola. E foi um trabalho extremamente orgânico, nada muito pensado, né? Eu não era mais AT, eu era professora, né? Mas eu fiz a inclusão de uma forma tão tranquila que mexeu com todo mundo da escola. Elas começaram a perceber que dava para fazer de outras formas, né? Então, eu fui mostrando na prática, ali com elas, o que era a inclusão, né? E aí isso gerou um grande incômodo, né? Que é perceber as dificuldades, né, da educação mesmo, hoje com um número tão grande de crianças atípicas, né, que nós estamos recebendo nas escolas. Formulam-se as leis, mas para o professor, na verdade, chega como demanda sobre demanda, né? Então, além dele dar conta de um planejamento de aula, ele tem que dar conta de um PEI, né? Que é o plano da criança. E muitas vezes ele não foi... ninguém conversou com ele sobre o que é isso. Ninguém só pede, joga no colo e sai correndo. É bem assim. Então, e aí quando a gente até vem, né, com essa fala, tem que fazer o PEI,
né? Entra todo mundo em crise, porque é mais uma demanda, é mais um documento, é mais uma exigência, e ninguém percebe que é uma ferramenta super simples, né? Para aliar o trabalho. Então... É simples, mas se você não tem um conhecimento se você não sabe que é simples, só parece um bicho de 7 cabeças, né? E parece uma demanda mesmo ali solta e com muita pressão hoje em dia também, né? Porque tem muitos olhares ali em cima, né? Então é simples, ajuda, mas se ninguém contar para as professoras que vai ajudar, elas não vão saber disso, né? Por conta dessa forma como a comunicação chega, né? A comunicação chega agressiva, você precisa dar conta você precisa entregar isso, você precisa, né? Então, a escola cobra, os profissionais da criança cobra, a família da criança cobra, mas do outro lado eu vejo, assim, muitas professoras, né? Agora que eu tô circulando em mais escolas, muitas professoras realmente não sabem do que se trata. Sim. Elas nunca nem ouviram não, elas mesmo. não sabem, e assim, elas sabem que ela tem que fazer, mas elas não sabem exatamente o que é que elas têm que fazer, né? Então, a gente vem desmistificando um pouco disso aí, né? Agora, nessa parte da educação, né? Então, assim, a gente, do mesmo forma que um professor precisa fazer um planejamento escolar, porque ele tem que saber o que ele está trabalhando com aquela criança, ele também pode pensar em estratégias diferenciadas dentro de uma mesma temática, dentro do mesmo contexto, para alcançar essa criança, né? Porque, assim, eu acho que a fala principal nessa questão é o seguinte, há alguns anos atrás, a inclusão era estar dentro do mesmo contexto que as outras crianças. Hoje não, hoje a inclusão é o que eu vou promover para essa criança enquanto estiver no meu ambiente, né? Então, a gente tem que começar a pensar ali. E os professores, né, a gente que trabalha também como profissional, né, em consultório, a gente está assim, né, com as demandas. E a gente vê que se o professor aprender refinar mais o olhar para olhar para essa criança, como ele é um super aliado nosso. Porque as horas que a criança mais passa em aprendizado, em um contexto, né, de exigências aí, é o ambiente escolar. Né? Então, o melhor dos mundos seria que todos os professores já estivessem nesse caminho de treinamento, né? Para adequar, para ajudar. E só para quem não sabe exatamente do que a gente está falando, o PEI, ele é o Plano de Ensino Individualizado. Então, o professor ele vai receber um aluno de inclusão, não necessariamente só autistas, né, mas com qualquer tipo de necessidade diferenciada, e ele vai fazer um planejamento para que aquela criança aprenda da maneira que ela pode aprender. Então, quem se adapta, quem se adequa é a escola. Né? Não é a criança que vai se adequar ali à forma de ensino, mas a gente vai adequar a forma de passar esses conteúdos para que ela apreenda o máximo de conteúdo que ela puder, que estiver dentro da possibilidade dela. Então, as famílias pedem esse plano de ensino individualizado e as crianças têm direito de receber esse documento, tá? Só para esclarecer, porque às vezes não é algo conhecido. Se não é conhecido, às vezes nem pela professora, quanto mais para o público em geral, né? Então, acaba que você trabalha diretamente com a inclusão, trabalhando com outras escolas e também como professora. Você também é professora atualmente de uma sala, né? Sim, eu ainda continuo como professora. E aí foi muito legal retornar para a sala de aula depois de um treinamento intensivo como assistente terapêutica, né? Que era um trabalho, uma extensão do trabalho, né? De um psicólogo, do comportamento, né? Que a gente acaba realizando tanto em casa quanto na escola. Eu fazia mais em casa, então o treino foi bem mais específico. Isso me moldou muito, né? Moldou toda a minha forma de pensar sobre como a criança pode aprender, né? Você aprende na prática, aprende na estratégia. Então, assim, todas essas estratégias práticas, né? De antecipar, de observar, observar aqueles detalhezinhos, né? Que a gente não presta atenção no dia a dia.
e promover, né, aprendizado de alguma forma, o desenvolvimento. E assim, eu fiquei muito apaixonada, porque realmente eu vi resultado e rápido, né? Mas assim, muitas horas, né? Não é um trabalho simples, né? Então, a gente precisa estudar, a gente precisa estar sempre, assim, se atualizando, né? E em treinamento, porque é uma exigência, né? E é interessante porque, assim, não tem uma fórmula de como trabalhar com as crianças atípicas, Era isso que né? eu ia falar. Cada um é uma escola, Uhum. né? Cada criança que a gente vai começar a atender é uma escola pra gente, né? Sim. Porque vem com várias questões e a gente precisa adentrar todas as questões, entender como que ela é, para conseguir fazer esse trabalho. Sim. Né? Então, esse treino, eu fiquei, assim, realmente muito reflexiva quando eu comecei a trabalhar com isso, porque eu falei, poxa vida, se eu, como professora, eu soubesse 30% do que eu tô aprendendo agora, né? Eu tinha feito muitas coisas diferentes na minha prática em sala. Eu tinha percebido coisas antes, que às vezes eu não percebia, né? Eu teria ajudado, de certa forma, a desenvolver algumas questões, né? Mas, assim, a gente não tinha, realmente, assim, não, nem na faculdade, assim, era muita questão teórica mesmo, e passava, e hoje já mudou tudo, né? A gente vem de um momento em que fala muitas coisas sobre autismo, sobre outros transtornos de desenvolvimento, né? E a gente precisa ficar se atualizando, porque realmente tem muita coisa para a gente aprender, para a gente dar conta, muitas formas, né? Então, isso é eterno. E na verdade, é muito interessante você falar isso, porque se você pensa assim, a sua formação foi pedagogia, aí você fez psicopedagogia e você tá falando que não teve formações práticas suficiente para trabalhar com isso. E eu fiz psicologia, eu fiz terapia ocupacional e eu falo, eu não tive ferramentas práticas suficientes para lidar com isso. Foi a prática clínica mesmo, então aprendendo coisas ali, tendo supervisão, fazendo muitos cursos por fora, né, cursos complementares para conseguir atuar nessa área, que tem muitas nuances ali, são muitos detalhes, né? E aí fico pensando nos professores que têm formações breves, né? Quando tem formações breves. E você foi privilegiada de ter um treinamento intensivo, né? E o seu olhar mudou totalmente. Mas como que a gente está defasado ainda de formação, de oferecer formação, de oferecer né? essa Das formação. escolas oferecerem, de isso ser uma prioridade para a escola, para dar essas formações para os professores. Porque foi uma busca individual, né? Sim. Não foi coletiva ali. Não. E então, assim, é interessante porque a gente vê essa sensibilidade inicial de que o que eu faço pelo meu aluno? O que eu faço por essa criança? Né? Eu não sei. Quando a gente tem esse eu não sei, até é um pouco mais fácil, porque a pessoa dá mais abertura, né? O professor dá mais abertura e a gente consegue ir ajustando e mostrando. Então, eu acho que pela minha história educacional, né, ter muitos anos, eu acho que eu consigo ter uma linguagem mais simples para conversar com a escola, né? Com os professores, para alcançar, para fazer com que eles entendam o que eu tô pedindo, né? Sem questões técnicas, eu vou bem direto ao ponto, né? Então, o que a gente consegue fazer aqui? Porque, assim, às vezes o professor fica muito armado também. Porque, assim, eu sou professora, eu preciso saber, eu não sei. Eu não sei muitas questões dessa criança. Como que você vai saber? A gente tá aqui para trocar e entender, né? E aí eu vou dando estratégias, eu comecei a pensar mais nesse caminho de estratégias educacionais para complementar mesmo o aprendizado das crianças que têm algum tipo de transtorno, né? Então, a gente vai, né? Eu tô indo nas escolas, aí eu converso com os professores, eu vejo como que a criança é, né? Dentro do ambiente escolar, vejo o que está sendo ensinado, e aí eu começo a fazer uns apontamentos mais específicos de como ele pode aprender, de o que ele dá conta, né? Ele dá conta disso, não dá conta daquilo? E aí a gente vai tentando ensinar o professor a ter esse olhar para ele mesmo começar a observar, não, se ele dá conta disso aqui, então
Vamos pegar isso aqui e montar a estratégia em cima disso, porque eu estou significa que eu estou promovendo algo para ele esse semestre. Alguma coisa eu vou conseguir ensinar para ele, né? Sim. Então, mas é uma fala, assim, que tem que continuar, né? Sim. Porque tem professores que acham que não são da inclusão. Eu ainda escuto isso. Sim. Eu falo, Eu não sou professor da inclusão, não eu sou tem professor como da falar educação normal, né? então, eu sou da alfabetização, Sim, eu sou sim. da, não sei, né? Cada um. Mas inclusão, na verdade, assim, é todo mundo Sim. vai trabalhar com isso, né? É na escola, é no mercado de trabalho, é em qualquer âmbito da sociedade, gente. Sim. Nós estamos recebendo cada vez mais crianças e a gente precisa se preocupar com isso, né? Enquanto sociedade, né? O que eu fico muito feliz de ver é como que as crianças incluem naturalmente. Com certeza. É muito bonitinho isso. Isso realmente, assim, me deixa muito feliz. Porque para eles é uma coisa muito mais natural, né? Não tem nenhum estigma, né, na Sim. cabeça, não tem nada, né, do que Sim. a gente cresceu e ouviu, né? Sim. Não tem isso. Então, para eles é natural. Então, eles mesmos conseguem fazer a inclusão ali, então eu fico mais tranquila de pensar no futuro dessas crianças. Tá mais natural, né? Porque eles estão convivendo de uma maneira que nós não convivemos, né? Exatamente. Eu não lembro de ter na minha vida escolar nenhum colega que tivesse alguma questão de inclusão, sabe? Nenhum mesmo. E vejo os meus 2 filhos já tendo, né? Desde pequenininho, tendo colegas com alguma questão do desenvolvimento e tal. E aí, isso que você está falando é muito legal, porque eu vi isso acontecer naturalmente também, mesmo eu não estando dentro de sala de aula. O meu filho às vezes trazia comportamentos do coleguinha dele, né? Assim, hoje ele fez isso. E aí eu perguntava, devolvia, assim, né? E o que vocês fizeram? E aí ele, naturalmente, ele é uma criança, né? Ele falou, a gente riu. E aí eu explico, olha, ele fez isso por causa disso, disso e disso e tal. Pronto. Assim, acabou, resolveu. Não ria mais. Às vezes ele comentava comigo, ele fez de novo, ele fez de novo. Eu falei, não, lembra que eu te expliquei e tal? E realmente resolveu. Então, a criança, ela tem um olhar... Claro, né? Uma criança, então, vai olhar e falar, foi engraçado, foi diferente, foi estranho, por que ele faz isso? Eu não gosto, eu não quero. Mas, rapidamente, a gente consegue transformar isso num entendimento melhor. Sim. E agora, o meu mais velho já olha e fala assim, mamãe, aquela criança ali é autista? Né? E aí, às vezes, Aí ele, tá bom. Então, virou uma coisa super natural pra ele, graças a Deus, porque eu falei, meus filhos têm que ser inclusivos, né? Que eu tô aqui lutando com isso. E eu queria muito que isso acontecesse. E eu tô vendo isso acontecer. Mas a gente vai ter que cultivar isso mesmo, né? A gente tá plantando aí no terreno, né? Uma hora a gente vai alcançar. Sim. Mas eu lembro da infância, eu lembro de ter colegas que eram que seriam de inclusão. Sim. Eram os afastadinhos, eram os esquisitos, eram os que eram devagar, né? Sim. A gente tem os rótulos da época, né? Certeza. E provavelmente são crianças que tinham um TDA, que tinham algumas questões, né? E que tiveram que se virar, né? Sim. São adultos hoje. Sim. E eu espero que alguns deles tenham tido um certo diagnóstico aí no decorrer do tempo, porque é difícil você crescer sabendo que tem uma coisa diferente, né? Que tem aquela pecinha que não se encaixa, né? As pessoas diagnosticadas tardiamente sempre falam, né, que foi libertador descobrir, né? Por mais que às vezes seja um choque, né? Sim. É libertador, porque você começa a fazer o link de várias coisas, né? Sim. E aí você sabe exatamente o que você vai tratar. Então, assim, diagnóstico não é uma coisa ruim, né? A gente também vem desmistificando muito isso, né? Que o diagnóstico é ser uma coisa pesada, uma coisa ruim. O diagnóstico, ele é para ser libertador, ele é para dar... Tem o luto inicial, né? A gente respeita muito isso, mas ele é para dar um norte e uma qualidade de vida para todo mundo, né? A gente pensa na criança hoje, mas a gente pensa na estrutura toda, né? Na família, em todo mundo que está envolvido ali. Porque não é só a criança atípica, né, gente? É a família atípica, né? Então, a gente tem que saber como conduzir muito bem as situações ali, né? Você falou de família atípica, né? E eu acho que da sua história, assim, é muito interessante ter essa parte, né, que você
tem aí a questão profissional, você Tem. trabalha com isso, em 2 vieses aí, porque você é profissional que entra na escola para dar uma assistência, você é professora também, que de vez em quando vai receber equipes lá, né? Você como professora, e também tem a parte familiar, né? Que você também tem histórico de ter pessoas na sua família que têm Nossa, foi muito autismo. bonitinho, assim, foi bem interessante como que as coisas aconteceram, porque no ano que eu comecei a trabalhar como assistente terapêutica, a minha sobrinha, que é meses de diferença mais velha da minha filha, começou a apresentar algumas questões, né, específicas, e como eu já estava atuando, foi mais fácil para mim dar o caminho das pedras para a família, né? Falar para onde que ia, o que podia fazer, o que a gente podia ajudar, que tipo de, né, de intervenção, nomes, pessoas, né, e tal. Então, eu comecei a construir essa ponte ali no comecinho. Eu sabia do que se tratava, mas não foi fácil, não. Não, porque, nossa, falar... Todos os episódios têm lágrimas, falar tá? dessa Fica parte tranquila. é difícil, porque assim, a gente tem que lidar com quem a gente ama, né? Com quem é nosso sangue. Sim. Que a gente quer promover o melhor. E aí tem essa fase de não entender o que está acontecendo, de acertar o alvo, por onde a gente começa, para onde a gente vai, né? Então, até a gente organizar isso foi bem complicado, né? E foi no meio da pandemia, então a gente ficou muito afastado deles, né? Sim. Então, via muito de vez em quando, né? Minha sobrinha, ela, além do transtorno, né, do autismo, ela tinha questões de ansiedade, de pânico, né? Que precisou lidar, e ela é muito pequenininha, ela tinha 3 anos na época, né? Sim. Então, pra gente era muito difícil lidar. Então, eu lembro, assim, de cenas da gente fazendo aniversário em casa, né? Chamando a família, e eles fazendo a tentativa de ir, todos eles, lá em casa. Não vou chorar. Só que ela não conseguia entrar. Sim. Então, a gente conseguiu ficar um pouco ali, e eles tiveram que ir embora. Eles não conseguiram entrar na minha casa. Então, assim, é doído para os dois lados, porque, assim, a família tá tentando, não deixou de tentar ir. A gente também quer tentar, porque a gente quer dar um jeito de receber e adaptar, mas existe a dor, né, dos dois lados num momento desse, né? Porque a gente, poxa, a gente quer, né? Os dois lados ali, tipo, a gente se entende, mas, né, fica muito difícil. Mas tem sido um grande aprendizado na questão familiar, porque, igual você falou, com mães, né? Que tá no super foco ali. Sim. Eu sou tia. Então, assim, eu sei, né? Porque eu trabalho com isso, então eu sei muitas questões, eu sei como lidar com ela. Mas, pensando em ser somente tia, né? Que a gente se encontra às vezes, é totalmente diferente. Com certeza. Né? É um outro mundo também, né? Então, a gente sabe que tem que adaptar certas coisas, a gente pergunta como é que ela tá, a gente se programa, a gente, sabe? Tem todas essas questões, né? Sim. Que a gente foi fazendo bastante. Hoje a gente nem faz tanto, assim, ela tá bem mais habituada às famílias, às casas, né? Sim. Então, a gente consegue lidar melhor, já consegue viajar junto, passar dias, né, juntos na praia, assim, é tranquilo. Sim. Né? Mas no comecinho foi bastante desafiador, né? E tem questões que a família ainda não consegue entender, né? Que a família olha e fala, é birra. Não é birra, gente, existe uma diferença. Mas eu acho que ela precisa botar limite, mas ela não entende o limite disso. Sim. Ela não entende que ela pode uma coisa uma hora e depois ela não pode. Tem que ser, né? Para criança típica tem que ser claro. Eu não posso nunca. Então, todo mundo vai ter que falar que é nunca, né? Porque senão vira uma bagunça. Sim. Então, assim, é uma educação familiar, né? Sim. Cada encontro é uma educação para a família, de como lidar com ela, né? Mas, assim, a gente consegue se relacionar bem, né? Sim. Todos. A gente foi entendendo as partes ali, alinhando e flui bem, sabe? É legal de ver ela desenvolvendo. E ela tem a idade da Sara, né? A Helena tem a idade da Sara. É coisa de, acho que uns 5 meses de diferença, né? Sim. E aí eu lembro,
acho que foi um aniversário meu, ela não tinha feito, a Sara não tinha feito 4 anos. Aí acho que a Helena estava com 4 anos, a Sara não. A gente fez um aniversário num parque, né, no condomínio, né, que tem um parquinho. Eu gostava, eu pensava bastante nela também, porque a gente fazia lá, e aí ela corria lá pro parquinho e ficava bem lá, era bem legal. E aí eu lembro até hoje da Sara virando pra tia, né, pra mãe da Lele e falando assim: tia, eu já peguei o jeito dela, deixa comigo. 3 para 4 anos. Ai, que linda. Cara, e assim, é impressionante, porque as duas você vai botar para brincar, né? Hoje elas estão com 5 e 6. 5 e 6. A Sara, ela vira para Helena: Helena, vem aqui agora. Agora você vai fazer isso aqui. Ela faz, gente. Fica os adultos tudo assim, ó. Olhando como que ela obedece a Sara, do jeito que ela obedece. E é no supernatural. E um encantamento, assim, de olhar para ela. É uma criança do meu tamanho. E aí faz as coisas e tenta promover para ela, sabe? Então, assim, é bem bonitinho de ver né, o entrosamento. Ela pede a Sara, ela pergunta, né? A Sara também quer ir lá brincar com ela. Então, a gente vê, assim, que estamos no caminho, né? Estamos no caminho. Porque eu sei, assim, o tanto que é solitário para a família. Às vezes até a família igual né, a família da Helena tem uma rede de apoio. Mas aqui na cabeça, você conseguir entender que as pessoas são rede de apoio de verdade, que não está só nas suas mãos, né? Fala aqui para as mamães. Porque a gente quer dar aquilo que a gente tem para dar, né? A gente não vai ter o conhecimento que a mãe vai ter mais, né? De como lidar em questões sociais, né? Mas a gente tá ali para dar o que a gente tem para dar. E às vezes a gente tem para dar o colo, às vezes a gente tem para dar o ouvido para desabafar, né? Às vezes a gente tem para dar um momento de tirar, eu fico aqui enquanto ela tá dormindo para você poder sair, sabe? É uma forma de suporte da família também para trazer uma jornada mais leve, né? Sim. E quantas famílias não têm isso, né? E passam por apertos, assim, bem... Aqui, né, principalmente a cidade aqui que a gente mora, né, que é São José. De famílias muito... que se mudam pra cá, sem rede de apoio e tal. E vejo a sua história, assim, é muito legal, porque além da rede de apoio estar aqui, né, tá aqui pertinho, vocês se mobilizaram como família pra incluir, né? Porque é para incluir, né? Vocês mudaram algumas coisas, vocês prestaram mais atenção em outras, perguntam, querem saber, querem de fato fazer parte, e aí vocês incluíram de verdade, né? Isso aconteceu. Né? E tem acontecido, né? Porque essas questões, acho que elas realmente são um eterno aprendizado. A gente... Né? Cada fase é uma, né? A gente vai lidando com as questões e todo mundo vai aprendendo junto mesmo, né? A lidar. Mas tem sido muito gostoso, assim, de ver, né? Elas brincando, ela desenvolvendo, ela crescendo. Isso aí traz um quentinho no coração. E aí isso acaba... Você acha que acabou impactando o seu olhar também na profissão? Com certeza. Eu acho assim que, na verdade, eu sempre fui uma pessoa com um olhar de empatia para criança, desde sempre. Então, eu sempre tive um olhar, assim, quase materno, sabe? A vida toda. Então, o jeito de acolher, sabe? O jeito de cuidar, mesmo não sabendo nada dessas questões comportamentais que hoje eu sei hoje, eu já tinha muito disso, né? De conseguir uma proximidade muito fácil com as crianças, de entender, acho que de me colocar muito fácil no lugar, assim, da família, né? Porque a criança tá assim, porque a família também tá acontecendo isso. Então assim, para mim, traz, acho que uma segurança e uma tranquilidade de lidar com as famílias, né? Com as questões da criança, porque assim, a gente precisa entender até que ponto a família dá conta de certas coisas, né? E tudo bem não dá, né? Tudo bem, tá tudo bem não dá. Então, vamos ver o que dá para fazer, né? E a gente ter esse olhar. Até na minha entrada na casa, né? Enquanto AT, eu era muito, assim, respeitosa, né? Eu não chegava já dando demanda, né? Porque às vezes a gente quer o ambiente já preparado, né?
Então, às vezes, ele tá ali na televisão. Poxa vida, um baita de um reforço contra mim. Agora eu cheguei aqui para trabalhar com ele, como que eu vou fazer com a televisão? Mas às vezes é o horário que a mãe chegou, colocou ele ali, porque precisava dar conta de 3 coisas, tá sozinha e não sei o quê. Sim. Então, eu não falava nada. Eu falei assim, eu posso fazer isso? Posso, sabe? Então, trazendo muitas questões, assim, do positivo, assim, do desenvolvimento da criança, né? Porque a família, querendo ou não, acaba sentindo que não desenvolve, né? Que não, sabe? O olhar fica muito no problema, Sim. né? Fica condicionado ao problema, porque tem que fazer tanta terapia, tem que fazer tanta coisa, tem que dar, né? Tem que dar dar conta de tanta coisa que é só problema, é só problema, é só problema. Então, eu fazia muitos cortes, assim, de vídeos, né? E mandava só uma situação muito diferente que aconteceu. Desenhou pela primeira vez, falou uma coisa pela primeira vez. E a festa que eu fazia, né? E aí eu conseguia trazer, assim, o coração da família, assim, para perto e ver, nossa, né? Desenvolve. É que é tudo diferente, né? Até aprender que é tudo diferente, né? É um mundo novo. Sim. Mas era uma forma de deixar a família, assim, um pouco mais confortável, de ver o que estava acontecendo, de ficar feliz, né? Com coisas, mesmo vivendo uma situação muito desafiadora, né? As 2 mães que vieram antes de você falaram muito sobre o calibrar das expectativas, essas construções, assim, novas, né? De comemorar as pequenas conquistas e tal, e que não é um caminho fácil, não é romantizado, assim, né? Cada conquista eu comemoro. Não, ela teve que aprender a fazer isso também. Exatamente. Sem romantizar muito, e que dá para fazer. Dá para ser, é um caminho que dá para ser trilhado, assim, de calibrar ali as expectativas, entender que ninguém tem o controle do futuro, então você não consegue falar o que a criança vai ou não vai fazer com certeza. Tem muita coisa que vem, né, é uma surpresa, assim, é um caminhar, uma construção, né? Sim. Então, eu gostei muito dessas coisas, que as 2 falaram a mesma coisa, sabe? Então, isso é muito eu acho que é o ponto mais difícil mesmo, porque uma hora você tá focado no desenvolvimento X, né? Eu tenho que correr atrás dessa parte, tem que melhorar. E aí você não consegue ver as outras coisas que tá aparecendo junto, sabe? Que dá pra... que tá melhorando junto. Coisas assim, aleatórias que aparecem no dia a dia, você não consegue ficar feliz, você não consegue celebrar aquelas coisas, porque você tá numa meta que tem que acontecer aquilo lá. E a vida não é a meta, a vida é todo dia, né? Então, como que nós vamos olhar para todos os dias? Tem dia que você não vai olhar para nada bom? Tem dia que você não vai olhar para nada bom. Isso aí, todos nós somos assim. Sim. Né? Com filhos típicos e atípicos, né? Tem dia que dá tudo errado na vida de todo mundo. Mas, assim, é uma ideia, assim, é um pensamento que a gente pode cultivar, né? De ver o agradável, de ver com bons olhos, né? As situações que são colocadas na nossa frente. Legal. Né? E uma coisa que me chama a atenção de você falar é que você sempre foi uma pessoa empática com as crianças. E eu acho muito interessante como que a gente consegue pegar no dedo, assim, contar no dedo as pessoas na sociedade que de fato são empáticas com as crianças. Eu acho que é a faixa etária que é mais vulnerável mesmo aos adultos, né? Então, a gente vê que não é fácil achar adultos que são empáticos com crianças. Na verdade, a gente foi criado mesmo quase que para oprimir as crianças, né? Como se a educação fosse oprimir. E a gente hoje você fez uma formação, né, em educação parental. A gente lida muito com isso no dia a dia, né, de ter que fazer orientação de pais, acompanhar as famílias. Isso é uma parte sistemática do nosso trabalho. Mas me chama muita atenção isso, sabe? Essa parte de que a educação ainda tem muito a ver
com a criança ser muito oprimida, as famílias passarem por situações e não ter ninguém ali para estender a mão, né? É todo mundo olhando e julgando e poucos que estão aqui com um olhar mais empático mesmo, né? A gente teve uma época que falou muito sobre educação emocional nas escolas. Sim. Mas na prática, sim, eu não vou falar que eu vi muita coisa, não, porque não é verdade esse bilhete. Tá. Mas a gente tem uma questão bem desafiadora, assim, que a gente está começando a desmistificar também, que é a questão da educação positiva, né? Então, ela veio num momento muito bom, né, para ensinar os pais de hoje a conversarem com seus filhos. Tá? Então, vamos entrar numa outra parte aqui agora. E essa parte, e assim, isso foi muito bom, porque a minha infância, a minha mãe fala, né, que disciplinava mais e conversava menos, né? Eu vim dessa formação, né? Virei gente, tá tudo bem. Tem os trauminha? Tem, né? Mas essa abordagem é interessante da gente validar os sentimentos da criança, da gente prestar atenção ao que a criança quer nos dizer e a gente saber dialogar. Mas uma questão que começou a dar problema, né, para a maioria das famílias, na prática foi a criança não entender aonde é o limite dela. Né? Então a gente vê, nossa, eu tô vendo isso muito dentro da escola. As crianças assim bem, como que eu posso colocar em palavras, né? Bem insistentes, bem, né, difíceis, sabe? Inflexíveis até certo ponto para tudo bem moldar a personalidade, ter uma personalidade forte, né? Tudo bem, mas os limites são necessários para a proteção à criança. As barreiras dos limites, elas são proteção. Então, quando eu dou muita liberdade para a criança escolher muitas coisas, eu não estou educando bem ela, né? Eu não, na verdade, eu estou exigindo algo dela, porque eu não tenho capacidade cognitiva, né? Dependendo da idade, de resolver algumas coisas. Eu quero que você faça por mim, né? Você é meu cuidador, peraí, né? Então, a gente tem visto algumas questões nessa parte de limites mais difíceis, né? Mais desafiadoras. Em casa mesmo, a minha filha, ela começou a se ver muito como igual, eu e meu marido, né? Então, assim, não, mas se você não isso, você também... Eu falei, pera. Aí foi a hora que o meu botãozinho acendeu ali. Eu falei, você tem liberdade para falar, para sentir, mas você precisa obedecer, né? Vamos lembrar aqui quem que é a autoridade em casa, hierarquia, porque é proteção para ela, né? E é impressionante, porque quando a gente vai para essa linha, que às vezes braveja, chora, mas volta assim, em paz. Ai, me colocaram no meu devido lugar, sabe? Eu percebo muito isso. Então, tudo assim tem que ter um equilíbrio, né? Exatamente, eu acho que esse é o ponto, assim, a gente foi criado com talvez um excesso de rigidez, né? E pouca interação ali significativa, pouca conversa significativa e tal. E aí pulou-se para um outro extremo da permissividade excessiva. Exatamente. E agora a gente está correndo atrás, e nós como profissionais da saúde que estamos recebendo aí essas crianças, né? A gente está correndo atrás de ajudar os pais a encontrar aí esse equilíbrio, né? De permitir, né, de ser flexível, de ouvir mais aquela criança, de dar voz, de olhar com empatia, de entender que ela está em desenvolvimento, mas ao mesmo tempo de saber que sim, ela vai lidar com figuras de autoridade na vida dela, né? Que ela vai ter que aceitar regras sociais, que ela vai ter que lidar com as regras do outro, com os limites do outro. Então, ela sim vai ter que entender o que é autoridade, né? Ela vai ter que entender que existem hierarquias. Então, a gente está correndo atrás agora de voltar um pouquinho, chegar ali no meio termo. E a gente recebe isso muito no consultório, né? Muito. Os pais, assim, desesperados mesmo de falar, a minha criança
não tem limite, ela não aceita nada do que eu falo e tal. E aí a gente fica assim, opa! E aí coloca a criança na terapia e vai, né, assim, fazer outra coisa, não funciona, a gente sabe. Gente, educação é em casa. É. Educação começa em casa, gente. Isso aí sempre vai ser uma verdade absoluta. É. Não adianta. Então, a criança, ela é um pouco produto do meio também, Sim. né? Ela é muito influenciada pelo meio que ela convive. Ela é muito influenciada por como os pais são com ela, pelo como ela é tratada, né? Então, não tem como você querer externamente só trabalhar um comportamento ali, Sim. se em casa o negócio não foi modelado, Sim. né? Então, não vai acontecer. Pode acontecer um pouco, ajuda, Sim, né? A gente sim. está trabalhando com isso exatamente para ajudar. Mas quando a família se envolve no processo, entende qual é a sua responsabilidade, Sim. porque tem muita questão disso também. A responsabilidade ou é da escola, ou é do terapeuta, ou é do não sei quem, mas e a minha responsabilidade de mãe e pai? Sim. Aonde que tá? Sim. É meu filho. Né? A gente não pode esquecer desse momento em hipótese alguma, né? Mas são estruturas, né? Então, eu vejo muitas crianças precisando desses limites mesmo, né? Elas desenvolvem... Nossa, é interessante, assim. É uma infância, porque eu trabalhei bastante tempo, então, se eu voltar lá, sei lá, uns 10 anos atrás... A infância não é a infância que eu tô vendo hoje. Com certeza. Não é. Com certeza. Né? O emocional, né, tá um pouco fragilizado, mas o cognitivo tá um negócio assim de outro mundo, né? Sabem tudo, Sim. né? Então, é muito diferente. E a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Sim. Essa parte do emocional é muito interessante você dizer, né? Porque parece que é uma característica da sociedade mesmo, né? Os adultos estão fragilizados. Até pós-pandemia, eu achei que foi uma diferença muito grande de uma fragilização da saúde mental geral. E as crianças também estão trazendo isso, né? E aí, talvez, quem não trabalha nessa área da infância, talvez não sinta isso de uma forma tão coletiva igual a gente sente, né? Porque quantas crianças eu atendo, eu não sei. Mas eu vejo essa característica, assim, o emocional fragilizado, a dificuldade com regras e limites, e os adultos também muito fragilizados, né? Então, acho que a gente tá carregando aí vamos dizer, uma herança aí um pouco da pandemia, mas era um processo também que já vinha sendo construído também, né? Já tinham falas, né? A educação positiva já é antiga, né? Não é tão nova. Então, vem isso e vem outras abordagens, né? Tudo... Então, é isso que a gente fala, é equilíbrio, né? A abordagem é legal, mas não é para ela ser permissiva, né? É para flexibilizar algumas coisas, né? Mas a autoridade da família, a presença da família, a segurança que a família dá, precisa se manter, né? Porque é importante. E justamente porque que tipo de adulto ele vai ser amanhã, né? Então, se ele não é frustrado hoje, amanhã como é que vai ser para lidar com né, o mercado de trabalho, né? A gente é frustrado o tempo todo, né? Então, eu vejo, assim, alguns pais que têm essa dificuldade de frustrar a criança, então negocia muito. Mas até ao negociar, tem um certo ponto. Tem coisas que não são negociáveis, né? Saúde, não quero tomar a vacina. Você não vai dar a vacina porque ele não quer? Isso não é negociável, né? Outras coisas podem ser negociáveis. Se você tomar sem chorar, você pode ganhar não sei o quê. Você pode negociar outras coisas, mas a saúde, ela não é negociável. Então, assim, são questões que a gente está observando, né? E discutindo para melhorar a qualidade da família, né? Para auxiliar os pais, né? Para dar suporte. Na verdade, eu e você, nós somos mães, então a gente sabe que esse ponto de vista também não é um julgamento, né? Na verdade, é assim, tô sentindo na pele aqui essa dificuldade, tô procurando ajuda em vários sentidos para ajudar nessa criação, né? Porque meus filhos fazem parte dessa geração, né? Então, eu vejo, sim, um emocional talvez mais fragilizado. Eu vejo, sim, eles com esse comportamento, assim, meio
né, talvez reativo e tal, e aí eu tenho que olhar para isso e lidar com isso também, né? Sim. Então, a gente quer dar suporte para as famílias, para que as relações tenham mais qualidade, né? A ideia é muito essa, né? Sim, a ideia é essa. E você acha que com as famílias atípicas, essa parte aí, aí é meio polêmico, né, assim, mas essa parte do dar limites e tal, para as crianças atípicas. Como que você vê essa parte também? Ai, é delicado, porque assim, as regras e limites tem muitas que estão incrustadas nas demandas, né? Da criança, se a gente for ver, né? Uma criança bem, que segue bem, que a família segue bem um cronograma, ela tá limitada ali, né? Mas aí cada um vai manifestar uma birra de uma forma diferente. Aí, né? Mas acho que alguns limites são iguais, porque tem momentos que são iguais, né? Sim. Mas tem coisas que são diferentes, tem coisas que são né? iguais, assim. Tem que analisar profundamente. Sim, mas tô dizendo assim, eu já vi mães que falam, se posicionam assim, a gente fala mães, né, automaticamente, mas eu vou continuar falando mães mesmo, porque eu já ouvi mães falando sobre isso. Mães que falavam assim pra mim, claramente, eu não consigo colocar limites nele, eu não consigo, ele tá para além das minhas forças, porque ele tem autismo. Então ele já passa por tanta coisa, tanta dificuldade, tal, que eu não consigo, sabe, colocar limite. E outras mães se posicionam assim, não, eu entendo que ele faz parte dessa família e que da forma que a gente funciona, né, claro, com algumas adaptações e tal, ele também segue os limites que a gente coloca, sabe? Sim. Tem que entrar ali no esquema da família, entendeu? E eu consegui compreender os dois lados. E acho que assim, um assunto super delicado, né? Assim, dos limites. Não é tão claro, não é tão preto no branco, assim, igual... Não, porque a criança apresenta comportamentos diferentes, né? Mas eu acho que o básico, se a família, ela tenta promover alguma coisa e ser consistente naquilo, eu acho que ela chega a algum lugar. Tá. Eu acho que a consistência da família, principalmente famílias atípicas, elas... É cansativo pra caramba, mas se ela consegue ser consistente com algumas questões, não é negociável, né? É quase como uma demanda, se a gente for pensar. Não pode fazer, né? Não, a gente não faz esse treino comportamental. Então, se a família segue uma consistência, eu acho que inibe alguns comportamentos, ajusta algumas questões, né? Mas tem dias e dias, né? Sim, porque você tá na sua própria casa, aí tem o dia que a criança quer tudo e tem dia que não quer nada, né? Então, tem outras questões, né? Que envolvem a criança atípica, né? Outros fatores que têm que ser compreendidos, né? E não é tão simples, né? Sim. Se a gente for analisar. Mas eu acho que a consistência familiar nos ajuda também, né? Legal, com certeza. Porque a gente vê muitos pais que realmente eles não sabem como lidar, eles pedem muita ajuda, pedem muito suporte, mas o comportamento é sempre de sair, né? Vocês fazem e eu tô aqui. Porque eu não dou conta. Tudo bem não dar conta, é muita coisa para você dar conta, mas o mínimo de participação, de compreensão, de consistência, se a gente tiver deles, eu acho até o comportamento da própria criança, no geral, vai ser diferente, né? Vai ser diferenciado. Porque a gente trabalha muito com generalização, né? Então, se eu ajo assim na escola, ajo assim no consultório e ajo assim na minha casa, então a probabilidade de eu ir em outros eventos e outros lugares vai ser mais interessante. Agora, se na minha casa eu não tenho demanda nenhuma, é assim. Aí no consultório eu tenho um pouco de demanda mais específico. Na escola, depende do dia, do horário. Aí até a criança, ela fica totalmente desregulada, né? Precisa ter um alinhamento ali de todas as partes, né? E para o desenvolvimento dele. Independente, típico ou atípico. Isso aí funciona bem para organizar a criança, né? Isso é muito legal, assim, de pensar que
você está dando uma previsibilidade para a criança sobre a forma como as coisas acontecem. Exato. E isso faz bem para as crianças típicas e para as crianças atípicas, Faz. né? Eu vejo isso claramente. Estamos falando de um mundo ideal, tá? Com certeza. Tem várias, né, questões aí no meio do caminho, né? Sim. Mas seria muito assim, é muito interessante quando a gente vê famílias que são mais presentes, né? Sim. A gente percebe a diferença. Sim. Né? A família que é presente, que é preocupada, que tá ali junto, e pede, faz orientação, e pede como organizar os comportamentos, a criança desenvolve diferente. Por mais desafiador que sejam certos comportamentos, a gente percebe que é diferente, né? Da criança que está desalinhado, porque ela entra em desregulação mesmo. Não tá alinhado as partes aqui. O que estão esperando de mim? Aqui estão me esperando isso, aqui estão esperando isso, aqui estão esperando isso. Quem sou eu? Sim. Né? Então, para um atípico que é muito mais sensível, é muito complicado. Sim. Né? Então... faz todo sentido. Faz todo sentido. E aí é o que você falou, a gente tá colocando responsabilidades de autogerenciamento ali na criança que ela ainda não dá conta. Ela não dá conta. E, na verdade, quem tem que gerenciar isso primeiro são os adultos da vida dela, né? Sim. A gente tem esse papel como adulto de, no início da vida da criança, gerenciar mesmo essa vida, né? A criança é um ser dependente para depois se tornar um ser independente. Mas quem gerencia o início somos nós, né? Então, eu acho assim que cada diagnóstico já tinha que vir com a indicação de terapia para uma criança, mas uma indicação de terapia para a família. Sim. Porque é novidade, é desafiador demais. A família entra em luto e ela não tem tempo para gerenciar esse luto. Porque ela tem que correr atrás para não perder tempo, porque quanto mais cedo começar a intervenção, as horas, eu vou promover mais coisas, vai desenvolver mais habilidades e tal. E aí a família fica lá. Aí daqui a pouco tá no hospital, surtou, teve problema cardíaco, pressão despencou. Por quê? Porque você negligencia inteiro para dar conta, mas você não fez o luto, não processou nada e tem que lidar com tudo, né? Então a gente tem treinado, né, um pouco mais, assim, os profissionais que atendem as crianças têm começado a ter mais essa sensibilidade, né, de prestar atenção na família, nas demandas da família, nas questões da família, o que é confortável para eles, o que não é, o que está sendo desafiador nesse momento. Esse acolhimento, sabe? Eu acho que no consultório, né? Às vezes não na hora do diagnóstico, né? Mas quando entra no consultório, a maioria das vezes, né? A gente está tentando acolher a família inteira, porque chega... Nossa, despedaçado ali. Eu passei por isso, da mãe chegar no consultório e eu ser a primeira profissional que ela procurou, né? Depois de ter recebido o laudo do filho, né? E aí ela chega com um laudo, com uma lista de terapias, né? Lista de pedido de terapias, assim, literalmente desse tamanho. E eu era a primeira que ela estava fazendo entrevista, que ela estava conversando. Foram 2 vezes que isso aconteceu. E aí ela assim, tá aqui, né, a lista de terapias. Eu não sei onde começar a procurar. Eu não sei quem procurar. Eu não sei como eu vou pagar isso tudo. Eu não sei sobre plano de saúde. Eu não sei. E desabar, chorar ali no momento de anamnese, né? A primeira entrevista com a família. Então, pegando dados lá, dados de nascimento, não sei o que e tal, história. E aí, foi aquele momento que a mãe realmente parou e falou assim... Peraí, né? Como assim? Olha a lista, olha isso. E além de todas as preocupações, é desesperador. Você não sabe por onde começar a procurar, nem nada. E aí foi a primeira vez que ela sentou e chorou. Chorou. Então é isso, a aceleração, né? Olha, vai porque a intervenção precoce é o melhor e tal, e procura esses profissionais aqui porque eles são os melhores, mas aí os profissionais não têm horário e tal, e vai aquele loop infinito. É um desespero, né? E você não tem tempo pra... Você não tem tempo. Eu tive uma mãe na escola, que aconteceu isso comigo também, que a menininha tava com 3 anos, 3 para 4,
E ela já fazia algumas terapias, mas ela não tinha um laudo. Pelo menos a gente não sabia de nenhum laudo, né? Eu estava desconfiando de alguma coisa a mais, né? Porque eu já estou trabalhando com isso. E aí eu perguntava para as terapeutas, quando a gente foi conversar, e elas, isso tem que ver com a mãe, não sei o quê, tá. E aí teve uma reunião que a gente foi fazer com a terapeuta, que eu tava com crachá, né, do autismo, da inclusão, porque era, acho que, o dia da inclusão, alguma coisa assim, 2 de abril, né? Sim. Aí, e a gente tava fazendo algumas coisas, porque a gente tinha uma outra na sala, e eu fiz um dia de inclusão dela, assim, de tudo que ela gostava, sabe? Eu fiz um dia, assim, na escola. E aí, na hora que eu saí para conversar com essa profissional, falando sobre a outra criança, ela reparou e ela falou assim, você trabalha com isso e tal? Eu falei, trabalho, né, e tal. Aí, o que ela fez? Ela falou com a mãe. Aí, ela mandou a mãe vir conversar comigo porque eu era da inclusão. E aí, essa mãe veio conversar comigo, pediu uma reunião comigo. Eu não entendi, porque eu falei assim, nossa, eu já falei com as profissionais e tal. Ela veio me contar, que ela não tinha até então contado para a escola, mas fazia mais de 1 ano e meio que a menina tinha diagnóstico. E ela ficou com medo de falar para a escola que a menina tinha um diagnóstico, porque ela ficou com medo de ser afastada, de não cobrar, e muito pelo contrário, ela queria que cobrassem mais dela. E aí ela, tipo assim, é isso mesmo? Ela querendo que eu confirmasse o diagnóstico. Eu falei, Jesus. Ela me colocou assim no lugar, eu falei assim, olha, né? Aí eu fui contar a minha experiência como tia. Falei assim, eu tenho uma sobrinha, foi assim pra mim, eu entendi isso, eu trabalho com isso, eu entendo dessa forma e tal, tal, tal. Aí, então é isso mesmo. Aí ela desabou. Tá. Ela desabou, 1 ano e meio depois. desabou, chorou. Mas assim, saiu, né, entendendo que não é o fim do mundo. Tá. Né? Sabemos, é isso mesmo. E agora? Né? E agora? Agora você sabe que é isso que você tem que fazer. Agora você sabe para lá que você tem que correr. Agora você sabe qual a conversa que você tem que ter, né? Então, às vezes fica um monstrinho na cabeça. Ela vai precisar de muito suporte, vai precisar de não sei o quê. Não sei o que. Eu falei, não, calma. Para, um passo de cada vez. Sim. Né? Então, esse acolhimento, ele precisa acontecer mais. Porque é muita cobrança. Nossa, é muito sofrimento para quem maior, tem que, né? Imagina, se a gente sabe que o nosso filho passa mal, muito mal, a gente perde, se a gente tá de pijama, sai correndo para o hospital. Sim. Agora, se ele dá com uma questão que você nem sabe exatamente o que você nunca se informou, que você não estava esperando, e você não tem tempo de processar isso, gente, é doído. Eu entendo, assim. E essa questão, você como professora, é legal, né, poder falar desse lugar. Eu acho maravilhoso poder falar desse lugar de professora, porque eu acho que as professoras estão num lugar muito delicado, elas estão sofrendo muito com muita coisa, mas nesse momento que você identifica, por exemplo, que algo não está indo muito bem com algum aluno. E aí você tem, talvez, essa dúvida assim, e agora? O que eu faço? Eu já tenho um olhar mais apurado, eu tô vendo que existem questões ali que estão chamando atenção naquela criança, no desenvolvimento. Como que você acha que é mais adequado abordar a família? Ou esse é um papel que você ocupa ou não? Como que é isso? Às vezes, a escola é o primeiro sinal de alerta da família. Né? Então, assim, a escola tem que se responsabilizar por dar alguma informação para a família. Nós não diagnosticamos. Ninguém. Não vamos nem pensar em falar que acha que. Eu não acho nada. Eu comparo o que está acontecendo na sala. Ó, aqui está acontecendo isso e ele está acontecendo isso. Né? Nisso aqui ele vai muito bem, mas isso aqui a gente está vendo que tá assim, assim, assado. Desenvolvimento da fala, desenvolvimento do comportamento, não sei o quê. Seria interessante começar a correr atrás, né? E aí a gente faz as portas de entrada, que é um psicólogo, né? Para ver a questão de comportamento, ou fono, quando é questão de fala. Porque tem muitas crianças que elas têm um atraso na fala, né? A principal questão é o atraso na fala. E aí o fono
faz avaliação, aí pede para o médico, então ele vai Uhum. fazendo esses encaminhamentos Uhum. para a família, né? Não acontece diretamente, é Sim, difícil sim, acontecer, sim. né? Mas você vê a responsabilidade da escola, que é um lugar onde a Ah, não criança falar passa. nada, gente, é negligência. Para mim, é negligência, Tá. tá? Em termos, assim, de lei, eu não sei, assim, como colocar. Uhum. Mas como pessoa, né? Poxa, eu sou Uhum. a única pessoa que tô vendo uma coisa que a família Sim. não tá. Ela não tem parâmetro de comparação, não tem Uhum. outra criança na família dela. Como que eu não vou falar que tem uma coisa diferente? Sim. Alguma coisa eu preciso falar, preciso apontar, Uhum. né? Se a família vai aceitar ou não, é da família. Eu vou Tá. respeitar, mas eu falei, Uhum. né? Mas eu nunca falo condenando e nunca falo Sim. já rotulando ou já diagnosticando, né? A gente Tá. não tem esse poder porque pode ser uma coisa a ver com atraso de desenvolvimento. Sim, sim. Pode Pode ter, ser múltiplos nossa, diagnósticos, pode né? ter uma questão de desenvolvimento, uma questão. Você Uhum. sabe, né? Sim. Tem 1 milhão de coisas, né? Eu não Sim. posso, porque o assunto agora é autismo, eu posso estar dizendo que pode ser que ele seja autista. Sim. Porque ele pode ter 300 outras coisas diferentes. Sim. Não significa que é isso. Eu tenho que apontar o que está sendo atípico na sala. Tá. Eu aponto isso, né? Nos relatórios a gente vai construindo essa observação. Ó, tá, isso aqui tá totalmente fora do restante, Uhum. né? E aí o professor fazendo esse apontamento, aí a família vai começando a correr atrás, né? Tá. Mas já teve algum momento que a família não aceitou bem? Você já passou por isso na pele, assim? Porque a gente sabe que professores passam por isso, né? Olha, eu não lembro mais se Uhum. teve em alguma das escolas. Uhum. Acho que Não. a maioria fez alguma coisa, Legal. assim. A Tá. maioria fez alguma coisa. Isso me indica, talvez, que a percepção está mudando, né? Das pessoas, assim. Sim. Que eu não tô levantando esse apontamento de algo que tá diferente para condenar a família, para Não. falar, olha, tá deixando demais essa criança na tela, e não é nada disso, né? Não Na tem verdade, a é ver. assim, olha, gente, estou reparando isso e estou apontando para você como uma pessoa que tá vendo essa criança todos os dias, por horas, e eu tenho propriedade para falar. Isso daqui não está indo como deveria, né? Eu vi muito acontecer o contrário. A gente observar, a professora observar que tinha algo diferente, mas a escola não querer falar. Tá. Em termos de educação infantil, porque ele Certo. ainda está no desenvolvimento da infância. Sim. Ele pode aparecer, pode desenvolver, sabe? Não querer problema. Tá. Deixa isso para o fundamental. Tá. Então, quando a gente começou a falar mais sobre intervenção precoce, que é na primeira infância, né? A gente começou a atacar as escolas nessa questão. Falou, gente, vamos mudar esse diálogo, porque se a gente aqui na educação infantil de escola percebe uma coisa diferente, a família corre atrás, meu Deus, são anos ganhos. Sim. Até chegar no fundamental, né? Sim. Porque Nossa. chega uma outra estrutura. A criança começa a fazer terapia só quando chega no fundamental. Já tá com outra estrutura, né? Sim. Cerebral, cognitiva e tal, e a gente não consegue modular tantas coisas, né? Sim. Então, aqui na primeira infância, a gente consegue mais Sim. fazer esse corre. E que lugar privilegiado que a escola de educação infantil tem, e que lugarzinho difícil também, né? Mas enxerga muita coisa ali no dia a dia, né? E a gente vê aí, por exemplo, a gente vem de uma educação tradicional, né? Assim, tem várias linhas, eu não vou falar, porque cada escola tem uma linha, mas a maioria de educação infantil vem de um histórico mais tradicional, né? De mais atividades, da folhinha, estruturas de mesa, né? E a gente está tentando desconstruir, a educação vem tentando desconstruir um pouco disso e apresentar mais experiências na infância. Tanto que a BNCC mesmo foi reescrita, foi refeita, né? Pensando nisso. Então, a intenção é promover um lugar de aprendizado múltiplo.
Sim. É sensorial, né? É visual, é relacional, é social, é tudo, é de autonomia, né? De independência. Todas essas questões, elas estão dentro da educação infantil. Sim. Né? A gente promove tudo ali. E a gente vai aperfeiçoando ao longo do fundamental, né? Que são coisas mais... vai afunilando, né? Até que chega lá no ensino médio, forma e resolve exatamente o que quer fazer, né? Mas aqui eu preciso dar um amplo para ele, né? De conhecimento de mundo, né? Então, assim, isso, gente, isso é tudo recente. Né? Não é recente na literatura. Sim. Não é. Na prática mas mesmo. Mas na prática, né? É recente. Tá. Porque a gente ainda vê a escola muito preocupada com a criança ter 3 anos, ter apostila, sentar e fazer um negócio. Na verdade, eu vejo muito isso. Então, né? não é, a ideia não é essa, né? Tá. A ideia de escola não é essa. É promover de outras formas, né? Um aprendizado. Sim. Mas tá tudo em construção. Tá, isso aí, né, a parte da inclusão tá em construção, e é engraçado que foram coisas que a gente talvez construiu e que tá tendo que desconstruir e construir de novo, né? Então é um trabalho árduo, né? Porque já tem bases muito sólidas, às vezes, de coisas que acontecem, né? Muito fechadas, assim, e que a inclusão, eu acho, traz a gente para um outro lugar, né? De flexibilizar, de olhar de outra forma, de repensar. Ah, mas se a gente sempre fez assim, eu sempre fiz assim, mas agora vai ter que fazer diferente, né? Então, é um convite mesmo a olhar de outra maneira, né? Para muita coisa dentro das escolas, na sociedade como um todo. Mas a gente sabe que o nosso público aqui, né? O meu e o seu, a gente tá falando de escola, né? Escola. E a flexibilização da escola é um ponto importantíssimo. Sim. Pensando nos atípicos, né? Porque tem escolas que estão recebendo muitas crianças. E assim, a gente pensava antes em diagnósticos de intervenção precoce, então as escolas começavam a apontar, né? Ou as famílias começaram a chegar mais informadas no desenvolvimento, né, da primeira infância. Mas essas crianças já estão no fundamental. Né? Então, o que está sendo promovido para elas no fundamental? Então, a gente está crescendo e ampliando assim, a nossa visão para o que está acontecendo no momento. E daqui a pouco a gente tem que pensar depois na faculdade, no mundo profissional, como que essas pessoas estão tendo acesso, né, a uma formação universitária, ao mercado de trabalho, porque existem muitos autistas que não têm comprometimento cognitivo. E que eles podem, sim, querer fazer uma faculdade, né? Eles querem ser inseridos e tal. Mas como é que vai ser isso, né? Então, a gente vai precisar expandir esse olhar muito ainda, né? Muito. Caminhar. É um caminhar que nós vamos ver os nossos filhos trilhando. É bem isso mesmo. Mas vai acontecer, né? Sim. A gente vai desenvolvendo junto aí. Legal. Mas é importante, assim, hoje, ter um podcast, ter... profissionais que falam bastante sobre isso, porque a gente precisa gritar para a sociedade, né? A sociedade mudou, a gente precisa mudar também, a gente precisa se adequar, né? A gente precisa saber como receber crianças e adultos em condições diferentes, né? Porque a gente falava inclusão lá atrás, mas não era como é hoje, né? Então, nosso olhar tem que ampliar. Né? É o olhar da sociedade. Então, quanto mais a gente educar as pessoas, né? Melhor, mais promissor será a vidinha das nossas crianças, né? O caminhar dele futuro. Perfeito. Acho que a gente vai ficando por aqui hoje. Tem mais 500 mil assuntos, mas, né? Parte 2, parte 3, parte 4. Mas eu acho que isso exemplifica, assim, perfeitamente o que eu pretendo aqui, que é entender para incluir. Então, quando a gente traz aqui experiências de vida e também essa parte técnica mesmo, né? De o que os profissionais estão vivendo, que estão vendo, quais são os caminhos que as famílias vão tomando, a gente está tentando ter um conhecimento maior, um entendimento maior para que a inclusão de fato aconteça. Então, esse é o meu objetivo aqui, né?
Então, muito obrigada. A sua história é muito maravilhosa. O seu caminhar profissional é muito lindo. Está mudando a vida de muita gente. Então, obrigada por ter vindo falar da sua experiência, que também não é, né? Tem hora que não é fácil mesmo colocar em palavras ali. Mas eu fico muito grata mesmo de você compartilhar. Muito Volte mais. Muito obrigada pelo espaço, por poder falar, né? E estamos aí. Eu trabalho fazendo cursos, né? Também eu promovo cursos de inclusão para as escolas. E assim, eu quero muito entrar e ajudar, de fato, os professores. Acho que é a minha meta. Legal. Nesse momento maior é atingir os professores, porque eles precisam muito, né? Perfeito. Né? Mas estamos aí. Perfeito. Gente, então é isso por hoje. Muito obrigada. Fiquem atentos para o próximo e até mais.